Seja muito bem-vindo, embaixador. Esse é o programa Empresas Potencial. Aqui nós apresentamos estratégias e destruímos objeções para que você tenha uma empresa lucrativa. Eu sou José Fernandes, sou mentor empresarial. Eu ajudo empresários com 5 ou mais funcionários a ter uma empresa lucrativa com os processos organizados. E o tema desse vídeo de hoje é: eu tenho faturamento, eu tenho até um faturamento alto, mas eu não tenho um caixa. Por quê? Eu vou direto ao ponto. Eu sei que nós, empresários, nós temos um tempo muito corrido. E para você estar aqui nesse vídeo, certamente algo te chamou a atenção nesse tema. Certamente você vem percebendo, opa, eu tenho faturamento, mas por que não sobra dinheiro no final do mês? Por que a cada dia as contas, tanto pessoais, principalmente da empresa, está cada vez mais um desafio e tem empurrado mês a mês? Vamos lá, então esse vídeo é para você. Mas eu vou começar explicando a diferença entre faturamento e a diferença entre caixa. Eu não vou conseguir abordar esse tema sem te explicar essa diferença primeiro. E eu fui pegar o que na internet diz e eu vi um contexto interessante. Simples sobre faturamento. Faturamento é a soma total das vendas de uma empresa em um certo período a partir da sua atividade comercial. Seja ela venda de produtos, seja ela venda de serviços ou indústria. Então, nada mais é faturamento do que tudo aquilo que entra no teu negócio, tudo aquilo que movimentou, tudo aquilo que entrou, tudo aquilo que você vendeu e entrou no seu negócio, ele é faturamento, ok? Mas então o que é caixa de uma empresa? Caixa de uma empresa, uma linguagem mais contábil, nada mais é do que uma determinada conta que registra tudo que entra, ao mesmo tempo também tudo que sai de uma empresa e ao final qual é o saldo que ela fica. Então ali é o caixa de uma empresa. Ué, Fernandes, então você quer me dizer que eu tenho vendido, entra dinheiro nesse caixa da empresa, porque está lá o número do meu faturamento, mas tu quer me dizer que essa conta, aquilo que entrou, com aquilo que saiu, com aquilo que sobrou, com aquilo que já tinha, não sobra nada, e isso é o caixa da empresa? Inclusive muita gente confunde caixa da empresa com lucro. Então, se no final do mês sobrou alguma coisa, aquilo ali não é lucro. Mas isso também a gente vai falar em outros temas, porque não é isso que eu vou abordar nesse vídeo. Falando em não abordar nesse vídeo, deixa eu te explicar o que não é, o que eu não vou falar aqui, o que não é esse tema, o que parece ser, mas não é esse tema. Eu não vou ficar aqui explicando a diferença entre faturamento líquido e faturamento bruto. Ah, Fernandes, eu entendi que esse tema, tu deve falar que existe faturamento líquido e faturamento bruto. Não, eu também não vou falar sobre isso aqui, esse não é o tema. O tema de fato, nós vamos ficar entre faturamento, por que eu faturo, e não tem caixa no final do mês, mas mais do que isso, como resolve isso? Então eu vou te dar uma solução para você que está passando por isso. Vamos lá, então, por que saber essa diferença entre faturamento e caixa ele é importante? Por que saber essa diferença? Vamos lá, tudo que tem entrado nessa conta, então aquilo que você tem vendido, aquilo que você tem entrado tanto de produtos como de serviços, ou até se você for no ramo de indústria, tudo que tem entrado nessa conta você acumula como um faturamento. Então é natural no final do mês você ter metas de faturamento, você distribuir essa meta de faturamento entre a tua equipe administrativa e a tua equipe comercial. Então o teu comercial principalmente tem corrido muito atrás para atrair resultados e você tem cobrado e acompanhado, eu tenho certeza disso. E aí você tem buscado números e esses números são faturamento. Acredito até que quando alcança faturamento, alcança essas metas, você deve inclusive bonificar a tua empresa, bonificar os teus empresários, os teus gerentes, bonificar os teus funcionários. Não é isso que você faz? Eu tenho entendido que sim. Acredito mais ainda que quando acontece as metas de faturamento, você fica super feliz e certamente você, se tem algum concorrente ou se você tem algum grupo de empresários que você conversa certamente, você compara os seus números e fala, não, eu tenho um faturamento, não diz exatamente, eu sei que muitos empresários não gostam de falar exatamente dos números, mas falamos de intervalos ou então de valores anuais.
Isso é faturamento. Então o faturamento ele é uma das métricas do negócio. Mas o caixa, ou seja, o que sobra no fim desse caixa, que é o que entra, o que já estava acumulado, o que entra e aquilo que é circulado todos os dias, que a gente chama de fluxo de caixa, que deve ser registrado. Acredito que você tem esse registro no seu negócio, seja ele por um sistema, seja ele inclusive por um sistema manual, seja ele por planilhas. Eu acredito que você deva ter esse sistema. Então, saber do faturamento e saber do caixa é importante para você saber exatamente aonde você está pisando. Essa é a importância de você saber a diferença entre faturamento e caixa e a noção de onde vem cada um deles e o que funciona. O que de fato, sabendo agora opa, então o caixa do meu negócio é o que entrou, com o que saiu, com o que tinha acumulado e sobrou. E eu tenho o meu faturamento. Pronto. Você tem a base de onde você está pisando. E vamos lá. E se eu não fizer caixa, Fernandes? Se eu não fizer caixa, e agora? O que acontece? Bem, é muito comum, principalmente passando pelos momentos atuais que estamos vivendo, empresários viverem numa empresa sem caixa. E o que eu vejo é o pagamento das despesas sendo pagas mês a mês, um mês empurrando dentro do outro. Então, aquele faturamento do mês anterior serviu, ou aquele lucro, né, do mês anterior serviu para o empresário fazer as retiradas dele, serviu para o empresário depositar nas contas exatamente para fazer o fluxo de caixa da empresa. Porém, aqueles faturamentos, que é aquele movimento de caixa do mês, o qual as despesas mensais elas saem desse fluxo de caixa mensal, o que nós percebemos é que a cada tempo que vem passando, os empresários vêm usando desse fluxo para pagar o do mês seguinte. Então é bem natural uma empresa, por exemplo, estar um mês sendo pago dentro do outro. Então o caixa, se você for parar para analisar o seu caixa hoje, certamente ele fecha negativo. Ele fecha negativo, se você for analisar ele atual. Tem sido muito comum analisar isso e conviver isso no meio dos empresários. E se isso está acontecendo com você, eu vou te dar a solução ainda nesse vídeo. Ainda nesse vídeo eu vou te dar a solução. Mas então, e o que vale mais? Fazer faturamento ou fazer o caixa? Ou ter um caixa farto, que eu chamo de uma empresa? Então, bora entender uma coisa. Você prefere faturar 100 mil reais e ter de despesa para ter esse faturamento 90 mil e sobrar de caixa, não é lucro, e sobrar de caixa 10 mil, ou você prefere faturar 50 mil e ter de despesa 10 mil e sobrar de caixa 40? Eu sei que parece meio óbvio de você talvez responder, pô, Fernando, então sendo assim eu não quero faturar muito, eu quero faturar menos, eu quero faturar os 50. Mas eu quero te convidar a você, a você entender o seguinte: por que não faturar 100, até muito mais de 100, e por que não aumentar a tua lucratividade? Então, você sabendo sobre caixa e sobre faturamento, o faturamento é um índice muito importante para você alcançar os objetivos que você almeja na sua vida e na sua empresa. É através também do faturamento. O faturamento ele é um índice importantíssimo. Agora, qual é o problema? É entender que o faturamento é caixa. É entender que o faturamento é aquilo que, eu estou faturando bem, então muitas vezes outras coisas que eu preciso ver no meu negócio, outras coisas que eu preciso trazer para a minha equipe, ou até mesmo para mim mesmo, e buscar aplicar no meu negócio, eu não faço porque eu estou cheio daquele meu faturamento, eu entendi que aquele faturamento alto, me coloca muitas vezes maior na frente de muitos concorrentes, porque eu estou olhando somente o índice faturamento. Então, analisar um índice separadamente, que no caso é o do faturamento, eu costumo dizer que ele é o que mais o ego infla de empresário, mas ao mesmo tempo é o mais importante no sentido de almejar as metas que você quer alcançar. Por que não faturar 100 mil e ter uma despesa menor?
Por que não faturar muito mais e ter uma despesa menor, um caixa mais farto e uma lucratividade grande na empresa? Por que não? Então, o tema de hoje é uma oportunidade para você fazer ajustes hoje mesmo no seu negócio para ampliar os teus resultados de faturamento, os teus resultados de caixa e, acima de tudo, teus resultados de lucratividade. O bom para o empresário é ter lucro. O bom para o empresário é lucro, porque é isso que vai fazer ele alcançar os resultados que ele almeja, que você almeja, assim como eu, como empresário, também almejo. É através do lucro. Porém, grandes resultados, eu preciso de faturamento. Porque o meu faturamento é o que vai fazer eu alcançar grandes resultados à medida que eu quero aumentar a minha lucratividade. É um dos índices. Tá? Agora, muito cuidado para você que só tem observado faturamento. Para você que só para buscar faturamento, e todas as conversas é faturamento. Muito cuidado. Certamente você tem negligenciado muitos números, muitas outras tarefas que você deveria estar fazendo na sua gestão financeira e certamente está passando despercebido. Mas que bom que você está aqui, porque eu quero te ajudar, te contribuir de alguma forma. Então bora lá. E por que eu sei disso? Eu vou te dar 2 exemplos. Meu primeiro exemplo é, há anos atrás, mais precisamente em 2017, eu estava dentro de uma empresa de construção civil. Então eu sou arquiteto, meu pai já tinha essa empresa de construção. Então, em 2017, dentro da empresa de construção civil, nós tínhamos muitos contratos. Nossa empresa, de repente, ela cresceu de forma absurda. Aumentamos em 3 vezes o tamanho da empresa. Então, a empresa ela saiu de um faturamento de 60, 70 mil mês e ela começou a ter um faturamento de 180, 200, 240 mês. Então, aumentar uma empresa dessa forma, ela precisa aumentar também a estrutura, não só o número de funcionários. Muitas vezes, e foi o que aconteceu, o número de funcionários aumentou de forma muito enxuta. Mas as demais estruturas, eu precisei crescer, eu precisei desenvolver. Eu digo porque nessa altura eu não tinha mais o meu pai. O meu pai ele faleceu e a empresa, eu peguei ela, eu dei continuidade à empresa do meu pai, já visto que eu já tinha aprendido muito com ele e é algo que realmente cantava meu coração. Toquei a empresa e por várias vezes empresários me procuravam e me perguntavam: Fernandes, o que tu tá fazendo no teu negócio? Porque eu vejo que tua empresa cresceu muito e eu vejo que tu tens um número de funcionário enxuto e tu pega muita obra, tu tem muito fluxo. Como é que tu consegue fazer isso? E sinceramente, na época eu não sabia respondê-los. E eu dizia, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço de diferente. Mas eu te sugiro uma coisa, traz um gerente seu, deixa ele caminhar aqui um pouco comigo, que aí ele vai entender, que aí ele vai te passar o que eu faço que você não vem fazendo, e isso pode te ajudar de alguma forma. Ou a gente pode se aproximar um pouco mais. Então, eu sempre olhei de verdade para os outros empresários, seja ele do meu ramo ou não como concorrente, mas como alguém que eu possa aprender algo, mas também alguém que eu possa ensinar algo, que eu possa de alguma forma ser um objeto de transformação até na vida dele. E eu não me via, sinceramente eu não me via sendo isso, apesar de que eu sempre gostei, mas eu não me via, porque eu não sabia o que nós fazíamos de diferente. Depois eu fui entender que o que eu fazia de diferente naquele tempo era olhar para o meu faturamento e aquilo não ser o meu principal número, ou seja, não olhar para ele como algo que me chamasse a atenção. Não, me chamava a atenção para os objetivos que eu almejava, que eu almejo. Sempre eu olhei para faturamento, porém, o que eu olhava era outra coisa, era o caixa da empresa. Então, eu precisava ter caixa na empresa para muitas vezes segurar 2 ou 3 meses toda a estrutura da empresa. Então eu segurava 2 ou 3 meses e muitas outras coisas que eu comprava material.
E eu comprava material faturado muitas vezes 5 vezes, em 6 vezes. E eram notas muito altas os valores. Então, pensando nisso, eu cuidava muito do meu fluxo de caixa. Eu era muito olho no meu fluxo de caixa e acompanhando sempre esses números. Eu não ficava focado em faturamento. Meu foco não era faturamento. Meu foco, quando eu conversava com os empresários, quando eu conversava no meio empresarial aqui, no meu dia a dia, no final de semana, quando eu estava com meus amigos, não era sobre isso que eu falava, não era sobre faturamento. Mas eu confesso que muitos falavam muito isso. Você então me taxava logo como um empresário de sucesso, empresário disso, por causa do nosso faturamento. Mas eu não olhava para o meu faturamento. Na verdade, era algo que eu menos avaliava, era o nosso faturamento. Claro que é um índice importante, importantíssimo, porque eu não tenho como falar em ter lucro ou bastante lucro se eu não se eu não saio de um número de faturamento alto. Porém, se eu somente olhar para faturamento e eu não olhar para o meu fluxo de caixa, certamente isso dá um problema. Então, nesse tempo, foi muito importante para mim esse aprendizado de fluxo de caixa com uma empresa onde eu precisava segurar muitas vezes 2 ou 3, muitas vezes até 4 meses para receber ou para fazer ou para que esse faturamento entre. Então, eu tinha que ter muito cuidado no meu fluxo de caixa. Mas eu vou te dar um segundo exemplo. E o segundo exemplo é agora há pouco, ano passado. Uma das empresas também nossa, essa quem toma um pouco mais à frente hoje é a minha esposa. É uma clínica odontológica e mais precisamente uma franquia. Então muita gente analisa o seguinte, eu tenho uma franquia, então a franquia já tem os processos amarrados, já tem todo o sistema pronto, já tem inclusive o sistema de treinamento, já tem know-how, né? E a marca mostra isso, que tem de fato know-how. E então... já está tudo amarradinho. Muitos empresários, inclusive, eu sinto que se acomodam e buscam uma franquia exatamente para a franquia entregar tudo e acaba virando um funcionário do seu próprio negócio. E eu percebi, dentro da clínica odontológica, né, que é uma franquia, que dentro desse meio há uma busca somente por números de faturamento. Então, dentro de um grupo que nós temos, por exemplo, é falado muito sobre faturamento, quem fatura mais. Existem premiações para as empresas que mais faturam, existem destaques para as empresas que realmente estão faturando mais no Brasil ou por regiões. Quando a conversa se inicia, começa de marketing, começa a falar de tantas outras coisas, porém, a que mais eu percebo que os empresários chegam perto, que é quando fala de faturamento. E aí foi esse exemplo eu quero te dar como um grande aprendizado. Quando nós começamos a olhar mais para faturamento, nós começamos inclusive a ganhar premiações sobre faturamento. Nós abrimos essa empresa em 2015, mais precisamente no dia 5 de fevereiro de 2015. Em 2017, em janeiro de 2017, nós recebemos uma premiação como uma empresa que estava em maior faturamento na nossa região. E em 2018, a gente alcançou a empresa de maior faturamento até no Brasil. A nível de Brasil, para aquelas empresas, para aqueles franqueados até então, que aumentou muito de lá para cá. Para aqueles franqueados até então, nós nos tornamos a franquia número 1 em faturamento. Mas nós olhávamos para o nosso negócio, principalmente quando eu analisava a questão da gestão financeira, eu me preocupava muito. Por quê? Porque era uma empresa que tinha faturamento, porém, os riscos no fluxo de caixa eram muito altos. As despesas eram altíssimas, as saídas não eram compatíveis com as entradas, então a entrada com pagamento parcelado e muito pagamento de fornecedor como pagamento à vista.
Então, quando eu fui analisar o caixa da empresa, eu percebi que a empresa estava funcionando com um grande faturamento, mas sem caixa. E a despesa do mês seguinte estava sendo paga com o faturamento do mês atual. Então eu estava pagando a empresa estava pagando as despesas dentro da outra. Então olha só, eu te dei 2 exemplos de onde veio esse aprendizado meu em fluxo de caixa, e eu te dei o exemplo em que de fato nós caímos nessa de ego inflado, nós caímos nessa de faturamento alto, de premiação em faturamento e faturamento alto, mas que negligenciamos os números, negligenciamos inclusive as estratégias de pagamento, as estratégias de contratação, enfim, envolve vários setores quando a gente olha para o fluxo de caixa, e do fluxo de caixa a gente olha os resultados mês a mês, a gente percebe uma grande falha no fundo de estratégia, tá? Então, que esses 2 exemplos sirva de uma lição para você, assim como tem servido de uma lição para mim, tá? Então, hoje, o que é que eu percebo das objeções, né, dos empresários? Primeiro, é o que eu tenho falado aqui, já falei acho que 2 ou 3 vezes, e aconteceu isso conosco. Muitos empresários ficam com o ego inflado. É como se eu carregasse aquele faturamento, é como se você carregasse, você tem um faturamento, a impressão que dá, ninguém sabe disso, mas é como se para você estampasse ele aqui, ó, e você andasse, e as pessoas ao te olhar, parece que aquilo, olha só, ele... Então assim a gente chegou a se sentir em alguns momentos quando a gente ia para as convenções da franquia, e todo mundo olhava e perguntava, e queria estar perto, e queria, por conta do nosso faturamento. Então, o ego inflado por faturar alto é uma objeção dos empresários, para você, empresário, foi para mim, e certamente é uma objeção para você entender por que hoje você fatura, mas não tem caixa. Então, a busca por linha de crédito de banco, outra coisa que eu percebo, quando eu vou buscar linha de crédito de banco, o banco me pergunta o quê? Qual é o teu faturamento? Ou quais os teus faturamentos dos últimos 12 meses? Então, qual o olhar do banco? Faturamento. Se você é uma pessoa que fatura mais, o banco diz, eu quero você por perto. Tem linha de crédito para você. Eu quero você aqui. E se teu faturamento for crescente e vai crescendo, e for números interessantes para o banco vai liberando linha de crédito para você, E muitos empresários acabam usando essa linha de crédito exatamente porque não tem caixa. Exatamente porque tem faturamento, mas não tem caixa. E cai nessa a famosa pegadinha do banco, onde eu tenho faturamento, mas eu não tenho caixa. E outra é que muitos empresários não sabem para onde vai o dinheiro do seu faturamento. Então a terceira objeção é não saber para onde vai o dinheiro do seu faturamento. É como se a empresa tivesse vários ralos, onde a água vai escoando, a água vai saindo, e quando tem aquele ralo ali, de repente observamos, a água foi embora, saiu. Mas ela saiu porque ela desceu pelo ralo. E aí, empresário, quais são os ralos que você hoje tem no seu negócio? Eu percebi aqui um dos ralos na empresa de odontologia, que nós temos inclusive até hoje. A minha esposa toma frente dela. Nós percebemos que um dos ralos da empresa nós recebemos o valor parcelado dos serviços, mais a prestação de serviços, parcelado, porém, na hora de executar os pagamentos dos fornecedores, eu pagava à vista, e na hora de fazer o pagamento dos profissionais, eu também pagava à vista. Quando eu digo porque a empresa funcionava daquela forma. Exatamente quando eu entendi e cheguei a aplicar o que antes eu estava aplicando na empresa de construção, o cuidado com o fluxo de caixa, muitas coisas nós modificamos. Então eu comecei a passar isso para minha esposa e transmitir isso para a cultura da empresa. Então isso são temas para a gente falar isso em outros vídeos, sobre desenvolver cultura, processos, são coisas para a gente falar em outros vídeos, tá bom? Então, afinal, Fernandes, então como é que eu resolvo isso?
Onde é que os empresários mais erram quando a sua empresa está faturando, mas não tem caixa no fim do mês? Onde é que eles mais erram? Em negligenciar os números. Eles erram em olhar para os números, em ver o final do mês, em estar pagando um fornecedor dentro do outro mês, não pagando com o dinheiro daquele faturamento, mas buscando o faturamento do próximo mês para pagar a um fornecedor de algo que ele já prestou serviço, por exemplo, e ele tornar isso como comum. Não, é assim mesmo. É ele pegar o imposto daquele mês e ele empurrar o imposto daquele mês para o mês seguinte ou até mesmo não pagar e cair num parcelamento de imposto porque ele não tinha dinheiro no final do mês e ele não parar para observar de onde vem isso. Então, o primeiro passo para você hoje entender e resolver essa questão de tem faturamento, onde é que você mais erra, né, que eu botei aqui, é você primeiro assumir, sou eu, isso tem acontecido comigo, eu tenho sido esse empresário, eu tenho vivido isso no meu negócio. Esse é o primeiro passo, assumir isso. Então, por onde começar a entender por que você tem faturamento, mas não tem caixa? Nesse momento, eu te convido a fazer uma lista. Então, o que é faturamento? É tudo aquilo que você vendeu de produtos ou serviços e que entrou nesse caixa. Então, faz uma lista agora de onde vem o teu faturamento, de onde vem os teus produtos, de onde vem, se vem de venda de produtos ou se vem de venda de serviços e quais são os valores, analisa e pega o teu faturamento do mês anterior e começa a fazer uma listazinha. Fernandes, eu faço isso aonde? Num papel? Num programa? Me fala um programa. Nesse momento, o programa é o de menos. Eu não estou aqui, eu tenho alguns programas que eu posso te indicar e até vou inclusive gravar um vídeo só sobre isso. Mas não é sobre ter programa. Porque o programa não vai fazer para você. Você precisa entender de onde vem o teu faturamento e você anota. Então faz isso numa folha de papel, faz isso no Excel. Você tem liberdade agora para você primeiro ter o controle disso. Analisa de onde vem o teu faturamento. Tá bom? Vou aproveitar até para tomar uma água. Enquanto você está fazendo uma lista aí, ou até mesmo anotando que você vai fazer essa lista, tá? Então tá, uma vez você já entendendo de onde vem o teu faturamento, de onde vem, de onde você alcançou aquele número. Ah, ele alcançou porque nós vendemos tanto desse produto, tanto desse outro produto, ou nós realizamos esse serviço, ou até mesmo nós fornecemos esses materiais para, se você for uma indústria. Ok. Pronto, então você entendeu de onde vem o seu faturamento? Entendeu. Não estou falando agora para você mexer em caixa, é só sobre faturamento. E aqui eu quero que você entenda uma analogia. Eu pratico tênis. Eu não sei se você também pratica tênis ou você tem acompanhado o tênis. É muito comum quando eu falo no tênis, tênis de quadra. A pessoa lembrar do Guga e do Guga. Então pronto. Então se você lembrou agora do Gustavo Kirten, é sobre o tênis mesmo que eu estou falando. Então eu tenho praticado tênis e eu confesso que meu tempo de tênis ele não é tão grande assim. Eu tenho um pouco menos de um ano de tênis atualmente. Nesse dia que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho um pouco menos de um ano de que eu treino tênis. Mas olha só, existe uma analogia que eu quero te passar agora no tênis, que é comentado muito o seguinte: qual é o tempo de tênis que tu tens? Então, o tempo que você pratica o tênis, o esporte do tênis, ele influencia muito nos resultados. Ok, então imagina que o tempo de tênis, o tempo da prática desse esporte, seja o faturamento de uma empresa. Então, o faturamento é um dos itens e é importante. Então, quando eu olho para alguém que joga tênis, eu vejo o nível que ele joga tênis, já vem aquela pergunta: ei, quanto tempo faz que você treina, que você pratica esse esporte? Existe uma relação em cima disso. Eu recebi muitas essas perguntas e eu não entendia por que eu recebia. Eu estava ali praticando, jogando meu tênis, como eu estou até hoje, e pessoas sentam e me perguntam: Fernandes, quanto tempo faz que você começou a jogar tênis? Aí eu respondo quanto tempo. Alguns
respondem assim, nossa, não parece que faz tão pouco tempo, tu já tem uma boa prática. E outros dizem, entendi. Por quê? Porque é um pouco natural de quando eu vejo, quando nós olhamos a pessoa com o tempo daquela prática de esporte. O tênis é um esporte bem difícil de aprender, o tênis é um esporte que não é tão intuitivo, mas é um esporte maravilhoso. Então eu te convido, inclusive agora, para você que não pratica o tênis, praticar não só pelo esporte em si, para trabalhar um pouco a mente, trabalhar um pouco a movimentação do corpo, mas o ambiente, o networking do tênis, ele é muito bom, principalmente para você empresário. Então deixa eu continuar. Mas se eu só tiver tempo de tênis, não resolve. Por quê? Porque eu já tive colegas e pessoas que eu descobri lá e que eu fiz amizade, que tem 8 anos de tênis. E quando a gente vai na quadra, eu não percebo que essa diferença dele de tempo entre eu e ele não é perceptível. Eu não consigo perceber essa diferença. Peraí, tu tem 8 anos de tênis, eu tenho menos de 1 ano de tênis. Que diferença faz? Assim como também eu percebo pessoas que estão com 6 meses, 7 meses de tênis e eu estou com um pouco mais de alguns meses de tênis e eu vejo que não faz diferença eu ser um pouco mais para aquela pessoa. Então, o que eu quero te dizer com isso? Não é só o tempo. Não é só o tempo. Então, o tempo é o faturamento. Não é só faturamento. Então, seria também o caixa da empresa. Seria o fluxo do caixa da empresa. Dentro do fluxo de caixa também está a lucratividade, mas o fluxo do caixa da empresa, o caixa da empresa é você pegar aquelas ferramentas e você trazer ele para o seu estilo de jogo. Então você primeiro precisa se entender as tuas diferenças, as tuas dificuldades, entender as tuas habilidades, entender as razões físicas, entender as razões mentais, porque ali o tênis é muito mental, é um pouco de você com você mesmo, é um pouco dos problemas, é um pouco dos pensamentos, das preocupações. Então é um momento que você está ali naquele aprendizado, o tempo que você lidar. Então também é um pouco de estratégia. Então é um conjunto de estratégias com a aplicação das ferramentas que você tem descoberto na prática ali do tênis, com você colocar aquilo no ambiente de jogo. Essa analogia que eu quero que você deixe claro para você. Não é só tempo, como no tênis é o tempo, não é só faturamento. Mas é também você aplicar as estratégias, é pegar as ferramentas, é pegar a inteligência desses números, é analisar caso a caso, e a cada hora você vai evoluindo e crescendo. Chega uma hora que você evolui de uma forma que não é o tempo que vai dizer. Da mesma forma é uma empresa. Chega uma hora que você tem um caixa bom, um caixa farto, independente do faturamento da empresa. Claro que para os objetivos que você tem, o teu faturamento vai influenciar. Mas à medida que você já começa a ter esse controle e que você começa a lidar com as estratégias e aquilo acontece mês a mês, você já está pronto para você faturar mais. Eu costumo dizer que as pessoas que negligenciam números são pessoas que negligenciam pessoas. Porque se você não consegue olhar para números e entender que por trás de todo número tem pessoas, então você ainda não entendeu sobre o negócio. Então você inclusive ainda não entendeu a sua posição como empresário. Nessa analogia do tênis, que você aprenda que não é só o tempo, não é só faturamento, que é também você pegar aquilo como teu estilo e aplicar as ferramentas a uma estratégia, inclusive que envolve a parte mental, que envolve a parte emocional, mas que também envolve a parte física, da ação. É necessário agir, que só se descobre isso no campo de batalha. Não se descobre isso somente ouvindo, na teoria, porque se você for analisar, por que muitos donos de empresas de muito sucesso, não tem, por exemplo, a graduação em administração? Não tem, porque não é isso que vai fazer a diferença. Então, Fernandes, não deve fazer a graduação em administração? Não é isso que eu estou falando. Só estou dizendo que não é isso que vai decidir alguma coisa. Mas se você já está no jogo e decidiu fazer por algum motivo, ok, pode ser que isso some para você, mas pode ser que não. Então, você precisa analisar o teu jogo, qual é o teu jogo, o teu estilo e o que aquilo pode acrescentar, e certamente vai acrescentar para você, não só o tempo, mas aplicar as estratégias e você ser bom em estratégia, porque a tua empresa conta contigo para a estratégia.
Vamos lá. Então é o seguinte, eu quero que você assuma agora as responsabilidades de gerar lucro para o seu negócio. Você assuma agora. Então diga assim, eu sou o responsável por gerar lucro para o meu negócio. É minha responsabilidade. Ok. Então nesse momento, além de pegar aquela folha se você fez em papel, ou se você fez em Excel, ou se você fez num programa, além de você pegar a lista de onde vem o teu faturamento, agora eu quero que do lado você coloque a forma de pagamento. Se foi pago em cartão, se foi pago em dinheiro, se foi pago em Pix e como foi pago em cartão, em quantas parcelas foram, ou até mesmo em boleto. E eu quero que você coloque depois os custos que você teve só da operação, não estou falando de custo do teu negócio. Bota de custo da operação. Se for dividido no cartão, o custo operacional do teu cartão. Então tem um custo mensal, tem um custo das parcelas, né, que é descontado, que você sabe disso, ou pelo menos existe uma tabela que você pode falar com sua operadora de cartão que você descobre. Então você vai colocar. E se você pagou e se for em boleto, certamente, se você, dependendo de onde você está usando, inclusive eu vou te dar uma dica sobre boleto, para você usar, que você não paga nada por isso, mas eu vou deixar também para um próximo vídeo, porque eu quero focar nesse vídeo para você que tem faturamento e de fato não tem caixa na empresa. Você vai colocar também as despesas de boleto, caso você tenha despesa de boleto. Pix e dinheiro, coloca lá a forma de pagamento, se foi à vista, no caso, em Pix ou dinheiro, ou se foi no cartão de débito, também coloca a despesa do débito, da operadora. Quando você fizer isso, você vai de cara entender uma coisa. Quando você divide no cartão ou quando você coloca no boleto, o dinheiro não cai imediato. E muitas vezes no boleto, dependendo do vencimento, ele vai cair somente no outro mês. Ele não entra como o teu caixa daquele mês, mas ele entra como o teu faturamento. Quando você divide no cartão, você também não entra esse dinheiro não entra de imediato quando você parcela. Ele tem uma data certa para ele entrar, que é um acordo que você tem com a sua operadora. Ele tem uma data certa para ele entrar, e quando ele entrar, que provavelmente é no mês seguinte, ele não entra no caixa desse mês, o dinheiro, mas esse faturamento ele é registrado para você. Então essas análises eu quero que você já comece a entender que a diferença entre faturamento e caixa, você analisando essa lista que está à sua frente. Lembrando que se você tem feito antecipações de cartão, se você tem antecipando cartão, antecipando boleto, enfim, tem feito isso, você precisa colocar essa informação também nesse teu documento. Então vamos lá, eu vou antecipar as 5 parcelas de uma venda que eu fiz em 5 vezes no cartão. Você vai antecipar nesse mês, vai cair quando? Vai cair ainda esse mês? Vai. Então você entra como fluxo de caixa para esse mês. Mas em termos de faturamento, você vai perceber que você vai faturar um valor, mas só vai cair outro no teu fluxo de caixa, haja visto que você tem os custos dessa operação que você fez. Então analise isso, já é o primeiro passo para você entender por que hoje você fatura e não tem caixa. Tá? Esse é um papo de empresário para empresário. Se você entende que esse vídeo de alguma forma te ajudou, só em fato de você ter chegado até aqui, eu já te agradeço demais. Esse tem sido um dos meus objetivos de vida, poder contribuir de forma direta na vida de muitos empresários, e muito feliz por hoje você estar aqui. Então se você chegou até aqui nesse vídeo, dá um like, curte. Você também tem liberdade para fazer sugestões ou até mesmo fazer perguntas, que eu posso certamente responder essas perguntas aqui, e as tuas sugestões, todas elas eu vou levar em consideração, tá bom? Muito obrigado.